Bom dia, jovens! Então vamos lá para a segunda parte desse capítulo 9, que fala sobre a economia da África, tá bom? Então a gente parou, deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. A gente parou falando sobre a infraestrutura africana, né? E como ela tem sido desenvolvida nos últimos anos, né? Principalmente a estrutura de transporte e como a China tem participado desse processo, né? Financiando essa infraestrutura por interesses na exploração dos recursos minerais do continente. Agora, a gente vai falar um pouco sobre como os próprios países, né, vêm investindo, vêm atuando nessa questão da infraestrutura, do desenvolvimento, e pegar alguns casos específicos. Então, a gente tem ali desde os anos 80, né, nos anos 1980, na África, o Plano de Ação de Lagos, que é mais ou menos o seguinte: existe um grupo de países que assumiu o compromisso de anualmente destinar 1% do seu PIB para investimento em ciência e pesquisa, né? Ou seja, para formar cientistas, para formar mão de obra científica, tá certo? Quem são esses países? Egito, Marrocos, Tunísia, Ilhas Maurício e Ruanda. Não é sempre que eles conseguem fazer essa destinação, tá? Tem alguns anos que alguns países eles acabam aí ficando abaixo dessa meta, né? Isso é uma projeção, certo? Se eu não me engano, o Marrocos é o único país que consegue hoje, todo ano, anualmente, aplicar 1% do seu PIB na ciência, né? Os outros países ainda às vezes ficam devendo. Seguinte, o mais importante sobre essa estratégia, né? Essa atitude política aí de gerenciamento dos recursos. A África ela não absorve toda a mão de obra científica que ela tem, né? Ela não tem setores econômicos para absorver toda essa mão de obra. Embora ainda reduzida, né, ainda pequena, essa mão de obra mais capacitada, ela acaba indo em busca de outros mercados, né? Ela acaba indo em busca de países que vão remunerar melhor essa sua formação, né? E isso então leva ao que a gente chama de fuga de cérebros, né? O que quer é o cara que tem formação acadêmica e trabalhar em outro país, né? Vai trabalhar na Europa, vai trabalhar nos Estados Unidos, vai trabalhar na Ásia e acaba saindo do seu país de origem ali na África, tá certo? Por quê? Porque ele quer buscar melhores remunerações, quer buscar um país onde ele receba melhor, tá certo? Então, um dos pontos que são consequência desses planos, né, ou desse plano de ação de lagos, que investe em formação tecnológica, em científica, em capacidade científica, é que a mão de obra resultante desse investimento acaba sendo deslocada, né? Ela acaba migrando em busca de melhores oportunidades em outros países. Então é um investimento que às vezes é ingrato, tá certo? Vamos para frente. Ali na apostila de vocês tem essa tabela aqui, né? Que ela mostra os maiores PIBs da África, né, em bilhões de dólares. E aí a gente tem os três primeiros aqui, ó: Egito, Nigéria e África do Sul. E aí a apostila traz pra gente um pouco dessas três realidades, né? Primeiramente o Egito. O Egito ele é bastante famoso pelo seguinte, né? Pelo Rio Nilo. A história que tem por trás aí do povoamento dessa região, né? As primeiras civilizações que se formaram foram ali ao redor do Rio Nilo, tá certo? Por quê? Primeiro porque ele é um eixo de desenvolvimento da agricultura, né? Ele permite o cultivo de produtos agrícolas e também criação de gado, tá certo? Mas também porque ele é um eixo de transporte e geração de energia, né? No sentido mais moderno, se a gente for pensar na utilidade daquele rio, ele serve para transporte de cargas e de pessoas e também produção de energia, né? Por quê? Porque em alguns lugares você tem regiões de planalto e em outros você tem regiões de planície, né? E mesmo que você tivesse trechos navegáveis, né, ou trechos não navegáveis, mas que intercalasse, né, você tinha a possibilidade de construir eclusas, ou seja, mesmo que o rio fosse muito declivoso, você poderia construir aí aquele sistema de eclusas para o barquinho ir descendo no desnível, né, bem tranquilinho, mesmo que o rio fosse desnivelado, tá certo?
produções agrícolas que são interessantes ali no Egito, né? Ele tem bastante diversidade agrícola. Por quê? Porque ele tem solo fértil ali ao redor do Nilo, né? Algodão, trigo, milho, feijão e frutas, né? Boa parte dessa produção acaba sendo exportada, né? Vai para a Europa, vai abastecer o mercado europeu, tá certo? Tem a indústria também, né? Indústria têxtil e indústria de processamento alimentício, né? Básico. E o turismo, né? O Egito ele acaba sendo um dos países que maior tem capacidade turística aplicada, desenvolvida no seu território, né? E isso gera lucro, gera renda, gera PIB, certo? Gera receita para o país. Agora, a Nigéria. A Nigéria ela tem um fato. Ela tem a maior cidade da África, uma das maiores do mundo, que é a capital, Lagos, né? E, de forma geral, ela é a segunda maior economia e a segunda maior industrializada, né? Ela vai perder só para a África do Sul, tá certo? E para o Egito, né? No sentido de industrializada para a África do Sul, economia para o Egito, tá certo? Qual que é o grande foco da economia nigeriana? O petróleo, galera. Petróleo ali é uma região muito rica em petróleo, tá certo? Por conta de ser uma planície, né? Você tem no subsolo dela uma reserva gigante de petróleo que, infelizmente, é explorado por empresas estrangeiras, ou seja, o lucro acaba não ficando para o país, né? Toda a estrutura que foi montada de extração desse recurso acaba gerando emprego para a população, mas a grande parte do lucro acaba não ficando no país, né? Vai para a empresa ou para o país da empresa que está utilizando aquela tecnologia ali no país, tá certo? Pro próximo aqui, ó. Agora vamos falar um pouco sobre a África do Sul. Ai, tô com o nariz um pouquinho chatinho aqui, às vezes eu vou dar uma coçada nele no meio do vídeo, mas não tem problema. Gente, África do Sul. A África do Sul ela é bem famosa, certo? É um dos países mais desenvolvidos da África, tá certo? E vamos falar então um pouco sobre ela. Economicamente, o que tem de importante lá? Extração de diamante, né? Foi essa extração de diamante, né? Esse setor aí de extração, de extrativismo, que permitiu com que o país acumulasse riquezas para iniciar sua industrialização, né? Então, de onde vem esse dinheiro? Vem do comércio de diamantes, né? Que, infelizmente, às vezes vai causar o quê? Vai causar conflito, né? Vai causar tráfico, né? Você tem ali grandes problemas que esses diamantes às vezes são obtidos sem controle do Estado, tá certo? Mas de qualquer forma, esse dinheiro ele acaba financiando, ele acaba permitindo a industrialização da África do Sul. Além da indústria, né? O que você tem ali de setores, tá certo? Você tem agricultura e pecuária muito bem desenvolvida, tá certo? Que é pecuária bovina e ovina, criação de bois e ovelhas, né? E no sentido da agricultura, você tem um mercado que prioriza o abastecimento do mercado interno, né? Uma produção que prioriza o mercado interno. Diferente, por exemplo, do Egito, que prioriza a exportação, né? Ele vai abastecer a Europa. A África do Sul não. A África do Sul, a produção agrícola dela prioriza o mercado interno, né? Milho, trigo, batata e cana-de-açúcar, grande parte dessa produção acaba ficando dentro do país, certo? E a África do Sul, ela faz parte da SADC, né? Que é um grupo, né, econômico, um bloco econômico do sul da África, né? É a zona de livre comércio entre os países da África Austral, né? A África Austral quer dizer a África da parte sul, né? Olha aí, ó. Todos os países que fazem parte da SADC, né? São 15 ao todo, ó. República Democrática do Congo, Tanzânia, Angola, Zâmbia, Namíbia, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Malawi, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Madagascar, Comores, Seychelles e Ilhas Maurício. São todos esses aí, é só dar uma olhadinha no mapa de vocês, tá certo? Então, a África do Sul ela está dentro desse grupo, que são os países do sul da África, né, e que tem acordos econômicos entre si. Fechou?
Outra coisa com relação à África do Sul, galera. A África do Sul faz parte do BRICS, né? BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, né? O que é esse BRICS? Ele não é um bloco econômico. Ele é um grupo de países que têm afinidades entre si, né? São países emergentes que a época quando isso foi criado, né, essa sigla foi proposta, estavam crescendo aí mais de 3% do PIB ao ano. Isso é bastante, né? Então, essa sigla, ela foi inicialmente proposta sem a África do Sul, era o BRIC, né? Tinha a ver também com uma referência ao tijolo, né, de construção, de crescimento, de expansão. Foi proposta por um economista, o Jim O'Neill, né, de um banco, o Goldman Sachs, que é um banco internacional, que ele chamou atenção para esse desenvolvimento desses países, né, esse crescimento desses países, tá certo? A África do Sul, isso foi no começo dos anos 2000. A África do Sul ela só foi entrar no grupo, quer dizer, nos anos 2010, né? Só que ela também entrou meio que numa jogada aí para absorver, né, para atrair, para chamar a atenção do mercado africano, né? Quem puxou a ideia? A China, né? A China, o Brasil achou legal, a Índia também achou interessante, a Rússia também achou interessante, mas quem puxou essa ideia de adicionar ali nesse grupinho a África do Sul foi a China, né? Por quê? Porque ela queria abrir caminho para o mercado africano, né? E a África do Sul achou interessante que através dela, né, aqueles países mais ao sul ali do continente também tivessem maior participação no mercado mundial, né? Se tivesse ali uma intermediação, né, nesse sentido, tá certo? Vamos lá. Agora falando sobre o norte da África, né? São os países ali mais próximos da Europa, tá certo? Ali você tem um ponto específico que é justamente essa proximidade dos países com o continente europeu, né? Por quê? Porque ali você tem o Mar Mediterrâneo, que é pequenininho, relativamente pequeno, né? E entre o Marrocos e a Espanha você tem o Estreito de Gibraltar, né? Ali tem uma cidade que na verdade ela é inglesa, que é Gibraltar. E do outro lado você tem, né, o território do Marrocos e é muito curtinho o espaço, né? Essa saída ali do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, ela é muito curtinha e isso facilita, né, o deslocamento de imigrantes clandestinos, né? Facilita a migração ilegal, tá certo? E facilita, claro, a chegada de muitos africanos de forma ilegal na costa ao sul da Europa, né? Ali na França, na Itália, nas ilhas ali na Sicília, tá certo? Na Espanha. O que acontece? Né? Isso cria um clima de tensão ali, claro. Né? A Europa ela precisou criar um órgão de fiscalização desse processo, né, de chegada dos africanos ali de forma clandestina, para isso não ser tão pesado. Né? E isso é chato porque às vezes acontece do bote dessa galera virar, né? E aí a galera morre afogada, é bem complicada essa questão aí, tá certo? Mas voltando a falar da África, outras coisas, vamos falar das coisas interessantes ali, né? O extremo norte da África, ali a parte litorânea, ela é muito atrativa para o turismo e para a agricultura. Por quê? Porque chove bastante, né? No sentido da agricultura, chove bastante, então é uma terra fértil, né? E as praias são mais quentes do que as praias europeias do Mediterrâneo, né? Então você tem um charme turístico ali e um solo melhor para a produção agrícola, tá certo? Ou do que em relação à Europa, né? No, no litoral que fica para frente, né? O litoral da Europa é frio, o litoral da África acaba sendo um pouquinho mais quente, tá certo? Três países que se destacam ali no norte da África. A Argélia, que é uma grande produtora de petróleo, ela está até na OPEP, né, nos países exportadores de petróleo, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá certo? E de onde vem grande parte da sua riqueza. E o Marrocos e a Tunísia, que são países que se destacam na extração mineral, né, na existência de praias muito bonitas e ricas, né, ricas no sentido paisagístico, e cidades históricas que acabam também absorvendo ali o mercado do turismo,
tá bom? Dentro ali do contexto da África do Norte, né, do norte da África, você tem também um bloco que é um bloco de livre circulação de mercadorias, pessoas e capital, que chama-se União do Maghreb Árabe, né? A parte ao norte ali. O que você tem? Quais são os países? Mauritânia, Líbia, Tunísia, Argélia e Marrocos, né? A ideia é facilitar o comércio entre países. Fechou? Opa, já acabou. Nem tinha visto. Então é o seguinte, galera. Essa aula acho que foi bem curtinha, não tem problema. Tá certo? Então fica assim, a gente termina por aqui. Façam os exercícios que vai vir junto com vocês, junto com essa aula do livro suplementar, né? Não deixem para depois, já coloquem em dia aí, tá certo? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. A gente se fala. Bom descanso aí na semana que vem, né? A gente vai acabar tendo só uma aula na semana que vem, mas aí eu organizo com vocês esse calendário e a gente vai se falando então, tá certo? Beijo, beijo e tchau, tchau.